Aleluia, glória a Deus. Podemos assentar, queridos, em nome de Jesus. Um bom dia a todos, que a paz esteja convosco. Eu amo vir à igreja da parte da manhã, né? Não dá tempo nem de pecar, né, irmão? Você já acorda na presença de Deus e isso é muito bom. Queridos, peço que abram a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Os que puderem estar de pé, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Muito conhecido esta palavra, mas Deus, Ele é maravilhoso. Não que nós vamos dar outra interpretação aqui, pelo amor de Deus. Não. A palavra de Deus, ela é viva. E ela mostra detalhes que muitas vezes nós não percebemos, de tantas vezes que nós ouvimos essa passagem. Mas vamos lá. Lucas 15, 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponho-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Feche os seus olhos. Seu Deus e Pai, neste momento, Senhor, em primeiro lugar, mais uma vez, quero te pedir perdão pela minha vida. Senhor, que a palavra seja o teu Espírito falando aos nossos corações, Senhor. Peço, Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor me use como instrumento para falar aos corações dos meus irmãos, assim como o Senhor tem falado a mim. Pai, com a certeza que o Senhor se faz presente neste lugar, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Aleluia. Queridos, eu fiquei numa batalha com Deus, nesta madrugada. Comecei quando o bispo pediu para que eu trouxesse a palavra hoje. Ele me avisou com bastante antecedência, porém, eu tinha ainda algumas coisas a fazer no dia. E quando eu comecei a me debruçar na palavra, era por volta das 11 da noite. E aí, estendeu-se até as 4 da manhã. Quando Deus quer falar algo, queridos, mesmo que nós vamos trazer a mensagem, Deus fala aos nossos corações. E a minha batalha era que eu questionava, você falou: Senhor, é isso mesmo? É esta palavra?
porque eu não gostaria de falar sobre isso, pelo menos agora. Olha que ousadia. Mas, queridos, a palavra que cura, na maioria das vezes, né, o remédio que cura, ele não é doce. Às vezes é um pouquinho amargo, mas ele cura. Não sei se é uma regra, no máximo pode ser uma coincidência, né? Você vê, você está com o estômago chá de boldo, né? O negócio é amargo. Às vezes você está gripado, minha mãe tem uma mistura lá que vai tudo que é amargo. Açúcar, quando o açúcar entrou, aí queimou o açúcar lá e ficou com gosto ruim. Mas você toma ali e fica bom. E Deus é tão maravilhoso que os paralelos que são traçados é algo maravilhoso. Por exemplo, Lucas era um médico. Lemos uma passagem de Lucas, médico. Um evangelho que na ótica de Lucas ele é todo detalhado em cima de cura de doenças, né, enfermidades. Nós estamos numa época de pandemia, onde infelizmente muitos perderam pessoas queridas, mas também já víamos perdendo pessoas também por outras doenças. A enfermidade muitas vezes ela vai levar alguém que nós gostamos. As coisas estão aí, o mundo jaz no maligno. Mas assim como todas as doenças, você pode também fazer uma prevenção. O tema da mensagem de hoje, queridos, é algo, talvez que eu não quisesse pregar hoje, mas é algo que Deus sabe que eu e você precisa ouvir. O tema da mensagem é o Evangelho segundo eu mesmo. Isso é uma enfermidade. E nós vamos, ao longo deste culto, entender por quê. Como toda doença, ela apresenta sintomas. E eu elenquei aqui 4 sintomas que têm atingido muitas pessoas. Mas as pessoas não fora da igreja, queridos, dentro da igreja. Eu peço para que os irmãos recebam esta palavra com muito amor, com muito carinho, porque ela vai servir tanto para aquele que não está enfermo, então ele vai aprender a identificar os sintomas e tratar. Vai servir para aqueles que estão enfermos, que aí ele vai aprender a buscar a cura. E serve também para aqueles que estão lá fora no mundo, ou que por algum acaso, alguma situação até de suas próprias convicções, não se rendeu a Cristo. Ou seja, é para todos nós, porque todos nós estamos sujeitos a ser atingidos por esta enfermidade que é do Evangelho segundo eu mesmo. Nada mais é do que você viver um Evangelho, mas não de acordo com o que Deus determina para a sua vida, mas de acordo com o que você acha. E isso é uma enfermidade terrível e pode nos levar à perdição. Qual que é o primeiro sintoma? Não sente mais satisfação em estar na casa do Pai. Se você ver, observar lá no Lucas 15, 12, que foi o momento onde o jovem, vamos ler lá, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai prontamente deu. Então a pessoa não sente mais prazer em estar na casa do Pai. Queridos, não fique só com o pensamento do espaço físico. Entenda a casa do Pai, além disso. É importante estar sim, mas além. É presença de Deus.
A pessoa não se alegra mais em estar podendo cultuar, podendo ter um relacionamento com Deus, assim como o moço aqui. E na casa do pai ele tinha tudo, irmãos. Ele tinha conforto. Na casa do pai ele tinha proteção. Na casa do pai tinha amor. Na casa do pai tinha aconselhamento. Mas esse jovem, ele foi atingido pela enfermidade do evangelho, segundo ele mesmo, e achou que deveria sair da casa do pai. Quantos estão sofrendo desse mal? E como eu falei, você pode estar aqui, você aí de casa, pode estar frequentando alguma igreja, mas você mesmo está vazio já. Você não sente mais prazer como no primeiro amor, como muitos entregam a vida para o Senhor, com lágrimas, né? Com o gás, com vontade de fazer a obra, e acabam, infelizmente, adquirindo esse sintoma. Então esse é o primeiro sintoma. E onde está alguns acontecimentos que fazem com que a pessoa também comece a desanimar? Primeiro, se decepciona com a igreja. Queridos, vou falar algo que, na minha humildade, eu não sei tudo, mas algo que o Senhor me ensinou ao longo desses anos: nunca deposite expectativa nas pessoas. Pastor, mas como assim? Eu não posso confiar, não posso gostar? Mas é lógico que pode e deve. Queridos, apesar da confiança ser algo que está sendo jogado no lixo pelo mundo, né? As pessoas traem, enganam, mas o cristão tem que confiar sim. Jesus tinha os seus de confiança, e Jesus era Deus, que conhecia o coração, e nós não conhecemos. Mas existem pessoas que são mais chegadas, pessoas que você deve confiar. Não mude o princípio cristão por conta de poder se decepcionar, mas não crie expectativa. Saiba que alguém pode te decepcionar. Eu, queridos, posso decepcionar vocês. Logicamente que um cristão nunca vai decepcionar ninguém porque quer, mas eu posso falhar. Uma vez, uma irmã chegou para mim, eu estou há 3 anos aqui na igreja, 3 anos. Queridos, não conheço todos os irmãos. É muita gente. É muita gente. Estou há 3 anos. Nós temos aí, não sei se já passou, mas cerca de 600 membros. É muita gente. Muitas vezes, eu gosto muito de vir nos cultos de manhã. Tem pessoas que podem ficar até 1 ano sem me ver na igreja. Porque de repente vem no culto de noite, eu também não sei quem é. Então são muitas pessoas. E uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, uma irmã está muito triste com o senhor. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Aí eu fiquei preocupado, porque eu não quero decepcionar ninguém. Mas o que aconteceu? Não, porque o senhor estava na rua, passou por ela e não cumprimentou. Irmãos, é capaz de eu nem saber que essa irmã é da igreja. Agora olha que interessante, não é do meu perfil fazer isso. Não é do meu perfil. E jamais alguém ainda falando comigo, eu não vou falar. Mas pode acontecer. Mas não foi, eu não vou falar com aquela irmã, vou passar, não vou falar. Não é. Então eu posso decepcionar, vocês estão entendendo? Você vai viver melhor, porque nós somos falhos. Nós podemos decepcionar as pessoas, mas não deixe de viver por conta disso. Amém? Então, tem pessoas que vão perder o prazer de estar na casa do pai, porque alguém não sorriu. Ah, irmão não sorriu para mim, mas irmão, está de máscara lá, como é que você sabe que... Existe. Segunda coisa que pode acontecer, uma das coisas também, é você se decepcionar com Deus. É aquilo, entra ano, sai ano, as coisas não mudam,
não sai do deserto. O irmão chegou ontem, já está sendo abençoado. Ai, Deus, e eu? Aí vem uma tragédia, e aí sobra para Deus, antes mesmo de avaliar como que está a sua vida, antes mesmo de entender o que está acontecendo, queridos. Nosso Deus é tão poderoso, que até na tragédia Ele se manifesta, até no que nós achamos que é o fim, Ele ensina. Esse é o nosso Deus, até porque a preocupação dEle conosco, queridos, é a salvação. Se eu, amanhã, se a minha vida for ceifada, mas for na presença de Deus, glória a Deus, aleluia. É isso que é importante. As coisas desse mundo são agregadas, que você deve conquistar, viver sim. Mas a preocupação maior, Deus se preocupa com a sua salvação. Uma vez eu já até falei aqui, por que Jesus chorou na morte de Lázaro? Ah, porque era amigo. Irmãos, Jesus não sabia que ia ressuscitar Lázaro? Então ele precisava chorar? Mesmo que fosse amigo? Ah, ele chorou porque chegou lá e ele morreu. Jesus sabia muito bem. Ele inclusive ainda esperou 3 dias, né? Esperou morrer mesmo. Olha que amigo, né? As irmãs de Lázaro, Senhor, se estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus chorou porque tinha que trazer à vida alguém que já estava salvo em Cristo, queridos. E aí poderia perder a salvação. Já estava com o Pai. Então entenda. Isso são pregações para outra oportunidade. E se decepcionar ministerialmente. Tem pessoas que se decepcionam. Ah, eu não estou tendo oportunidade para fazer isso, para fazer aquilo. Ah, eu não estou podendo cantar. Ah, ninguém me chama. Queridos, me desculpe. Mas estamos aqui para adorar a Deus. Importa adorar ao Senhor, a Ele prestar culto. É isso. Se você não cair nessas ciladas do inimigo, nada pode te deter, nada pode parar a sua caminhada. E você vai, naquele grande dia, morar no céu com Cristo, aleluia. Amém? Segundo sintoma, acha que pode resistir às paixões do mundo. Foi o caso do jovem rico, né? Lucas 15, 13. Que prontamente ali pegou os seus bens e foi para o mundão. Então a pessoa já está enfraquecida na casa do pai. Aí começa a achar que pode viver a vida à sua maneira. Aí começa, primeiro, para de congregar. Como eu falei, não é só o fato de você estar aqui. Congregar é comunhão entre igrejas. Congregar pessoas, você perde a alegria de estar com pessoas que professam a mesma fé que você. Você perde a alegria de estar procurando pessoas que são exemplos de vida para você. É importante também, né, na questão da confiança, você olhar para pessoas, pô, eu admiro muito aquele casal cristão, olha, é um exemplo para mim, olha, eu admiro muito a vida como o irmão fulano de tal educa os filhos, isso é importante, mas a pessoa começa a perder o prazer de estar com essas pessoas, e aí, meu irmão, onde você deixa o espaço, Satanás entra. É assim, Satanás só consegue ocupar o lugar do seu coração que você deixar. Por isso, temos que estar ocupados com o Senhor. Aí o que acontece? Não congrega mais, para de ler a Bíblia, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou na pregação, ou no vídeo, ou na sua leitura. Você parou de ouvir, parou de ler, começa a esmorecer na fé. Isso dentro de que você acha que pode resistir às paixões do mundo, né? Aí, jejuar e orar, nem se fala. Vai embora. E queridos, o que sustenta o cristão é o jejum e a oração. Porque ali você exercita, você coloca a sua carne para ser mortificada, e ali você tem um encontro face a face com o Senhor, amém? A oração é o melhor telefone celular do mundo. Ele não cai a chamada, você consegue acesso ao Pai, não dá a linha ocupada. Nós temos uma grande ferramenta que é a oração. Você fala diretamente
com o Pai. Amém? Terceiro sintoma, né? Primeiro, não sente satisfação em estar na casa do Pai. Segundo, acha que pode resistir às paixões do mundo, e aí, consequentemente, né, começa a não estar em ambientes bons, com pessoas boas, aliás, você vai definhando. Terceiro, é influenciado e não influenciador. Queridos, se tem uma coisa que nós precisamos ser em relação ao Evangelho, é influenciadores. Jesus era influenciador. Quando ele chega para os discípulos, ele fala assim, ó, ide por todo mundo. Ele está dizendo assim, ó, sejam influenciadores de pessoas, não influenciados. Por que isso? A pessoa já está fraca, né? Acha que pode peitar este mundo mal. O mundo é mal, irmãos. Existem pessoas perversas. Todos têm a chance do arrependimento? Sim, mas tem pessoas que infelizmente são perversas e não querem o arrependimento, não querem mudar as suas vidas e infelizmente, não é porque Deus quer, porque elas querem, chegam ao final das suas vidas sem Cristo. Existem pessoas más aí. E você debilitado, você passa a ser influenciado. O ambiente te influencia. É aquilo. Quando você está firmado na rocha, meu irmão, não tem problema, você vai numa festa do ímpio lá, né? Ou da pessoa que não serve a Deus. E muitas vezes vai ter lá bebida alcoólica, vai ter uma série de coisas. Você vai lá, porque você é o amigo convidado, você entra e sai tranquilamente. Aquele ambiente não te influencia. Mas a partir do momento que a pessoa está levando, né, sofrendo da enfermidade do Evangelho segundo eu mesmo, né, que são as suas próprias vontades e não a de Cristo, ele passa a ser influenciado. É o camarada que muitas vezes está lá numa roda de amigos que fala muito palavrão, daqui a pouco ele está falando palavrão ali junto com eles. Ou uma roda de amigos que é dado muito ao vinho, né? Daqui a pouco está lá embriagado. E assim vai, né? É o louvor lá, aqui que o Bispo Tales sempre fala, né? Deixa a vida me levar. Então, a pessoa passa a ser influenciada. Isso também é um sintoma desta enfermidade terrível, queridos, que tem atingido muitas pessoas dentro da casa de Deus. Problemas existem, também isso é uma outra pregação, existem tribulações naturais que acontecem na nossa vida. Ah, eu estou em pecado. Não, porque tinha que acontecer. Lutas naturais, que é um exemplo. O povo, quando saiu do Egito, encontrou na frente o Mar Vermelho. Foi o Satanás que pôs o Mar Vermelho ali? Não. Do lado tinham montanhas e na frente o mar. Dificuldade natural da vida. Já estava ali. E aí onde entra Deus? Te capacita para você vencer. Mas existem tribulações, existem coisas que acontecem, estão acontecendo nas nossas vidas, que não são provenientes de repente de algo natural, mas são provenientes muitas vezes, porque nós estamos adoecidos, enfermos. As pessoas notam isso também, porque isso resplandece. Por que eu falo que tem atingido muito, queridos? Nunca se houve tanto divórcio dentro da casa do Senhor. Nunca se houve tantas brigas. Nunca se houve tanto filhos nas drogas. Nunca se houve tantos problemas de relacionamento familiar. Não estou falando do mundo. É porque essa enfermidade tem atingido. Mas Deus está aqui para nos aconselhar, queridos. Porque Ele nos ama. Como eu falei, se de repente você não está vivendo nenhum desses sintomas, glória a Deus.
use esta receita para não entrar jamais nessa enfermidade. Se você está vivendo algum desses sintomas, ou está com todos eles, Deus está mudando a sua história a partir do momento que você recebe essa palavra. E se caso você está lá fora, também essa palavra é para você. Porque nós, como a palavra de Deus diz, o homem vive até os 70, passado disso, é enfardo da carne. Ou seja, nós estamos aumentando bastante, né, a faixa etária. Mas a palavra diz assim, você viveu até os 70? Viveu bem. Viveu mais que isso? Amém. É o bônus. Mas o que eu quero dizer isso? Além, mesmo que viva um pouco mais, a nossa vida é curta. É curta. E as pessoas às vezes ficam, depois eu mudo. Depois eu aceito o Senhor. Depois eu tomo uma atitude. Queridos, a nossa vida é curta. E ela pode ser encurtada ainda mais por uma fatalidade. Eu posso estar aqui falando com os irmãos amanhã, não sei. O importante é estar na presença de Deus. Amém? Pouco amém, né? Pouco glória a Deus. Mas Jesus nos ama, querido. O quarto sintoma. Se conforma com o estado de miséria. Mas pastor, não aceitar a miséria, não estamos falando da teologia da prosperidade, né? Que os caras lá colocam Deus na parede, não aceite, se revolte com Deus. É assim? Não é isso. Estado de miséria espiritual, que é o que acontece, muitos que passam por esses sintomas, eles acham que não tem mais jeito para a vida. Acham que de repente cavaram tão fundo, que não tem mais volta. Acha que Deus o abandonou. Acha que não pode reparar o que foi feito de errado. Mentira de Satanás. A nossa esperança é Jesus, querido. O mundo diz que a esperança é a última que morre. Mas a nossa morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Esse é o nosso Deus. É nessa esperança que nós temos que nos firmar. Amém? Então acaba se conformando com esse estado. No próprio texto, né, Lucas 15:16, a gente vê esse conformismo deste moço, que diz assim, olha o que ele desejava, ele estava na casa do pai, ele tinha tudo, ele tinha amor, ele tinha segurança, ele tinha aconselhamento, achou que podia viver nesse mundão de peito aberto sem Deus, fracassou. Olha o estado que ele chega em Lucas 15:16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, irmão. Comida de porco para ele, ele estava se conformando que aquilo para ele, a situação era tão miserável, que ele se conformava em comer a própria ração do porco. Que estado lamentável. Queridos, nós não fomos criados para viver na miséria espiritual, fomos criados para adorar a Deus, aleluia. Você é um projeto que, se colocar na posição de Deus, é para dar certo, amém? Então, muitos ficam nesse estado. Eu fiz durante algum tempo trabalho com os moradores de rua. Alguns detalhes só para os irmãos entenderem. 99% das pessoas, olha, 99%. De cada 100, 99 está na rua aprisionado pelas drogas. 99%. Terrível. E as drogas é algo que está cada vez mais aumentando dentro da sociedade e muitas vezes querem empurrar goela abaixo, que é algo normal. As drogas não destroem só a pessoa, mas destroem a família. Pessoas que passam noites em claro, esperando um ente, ou correndo atrás, não sabem onde está. Preocupação é terrível. Se Cristo não libertar, queridos, é algo que muitas vezes é um caminho sem volta. Triste,
Mas, pois bem, quando eu ia abordar, a gente às vezes levava alguma coisa, mas falava assim, ó, querido, este alimento é só um pretexto para que eu chegue até você. Porque eu nem queria trazer essa marmita para você, essa é a verdade. Porque você não era para estar aqui. Deus não te fez para estar aqui na sujeira, no frio, na dificuldade, porque nem um animal é tratado assim. Lá em casa nós temos aí gato, né? Vários animais, cachorro. O gato agora, né, minha esposa está ali, ele empurra a gente da poltrona. A gente senta lá, ele chega lá, está mandando já em casa. E como é possível um ser humano viver nessas condições? Você chega para a pessoa e fala assim, você acha que Deus te fez para ficar assim? Não, pastor. E por que você está assim? Eu não consigo sair. Ele aceita aquele estado. A gente não está falando dele estar ali na abstinência, que tem uma força motriz segurando ele. Não, ele aceitou aquela situação e ele acha que aquilo ali é o que tem para hoje, é o que é o possível para a vida dele. Terrível, irmãos. Isso acontece espiritualmente. Quantas pessoas às vezes saem da presença de Deus, né? Porque isso aqui, os sintomas e depois a sequela, que aí vocês vão entender por que esta passagem, ela cita algo, mas é pouco pregado, porque no final todo mundo quer sempre o final feliz, né? E todos foram felizes para sempre, porque aqui o texto, né, voltou, né, churrascão lá, né, tudo mais. Tem final feliz, tem. Mas eu quero alertar os irmãos para que não perca a sua herança, e vocês vão entender o que é isso. Tá? Então, só recapitulando. Primeiro sintoma, não sente satisfação de estar na casa do Pai. Segundo sintoma, acha que pode resistir às paixões do mundo sem Deus. Tá? Terceiro, começa, ao invés de ser influenciador, começa a ser influenciado, né? Gente conversa, te desanima, te leva para o abate. E quarto, se conforma com o estado de miséria. Aí a parte que muitos não se atentam. Quando esse jovem saiu de casa, o que ele pediu ao pai? Herança. Bom, não precisa ser advogado para entender que na sucessão, né, os filhos recebem dos pais, se não tiver o herdeiro direto, né, pode, o avô, se o pai for falecido, e assim por diante, o neto, né, a descendência direta, indireta, e assim por diante. Então o que acontece? A pessoa, ela tem uma parte, né, nós chamamos de quinhão na herança. É uma parte que cabe somente a ela. Ainda que a herança seja grande, mas ela vai ser dividida, caso tiver irmãos, né? Sucessores diretos, vai ser dividida. Às vezes a esposa também, no casamento, também vai lá ter sua parte. E o que esse jovem fez? Pediu a herança. A gente vai falar agora, queridos, de sequelas. Para entender que é muito perigoso esta enfermidade e ela pode levar a sequelas. A sequela que esse jovem levou sobre a sua vida foi, ele voltou para o pai, amém? Pediu perdão para Deus, para o pai, e na sua humildade, quero ser feito como um dos seus trabalhadores, porque ele sabia que não tinha mais o direito à herança, porque a herança, a parte dele, ele gastou no mundo. E como ele viveria dali para frente? O pai o recebeu, pôs roupa de marca nele, fez o churrascão, deu anel, mas ele não tinha mais herança. Pastor, mas o que quer dizer isso?
Queridos, quando você está na casa do Pai, você é herdeiro do Senhor, aleluia. Todos nós temos uma herança. Só que a partir do momento que nós saímos da casa do Pai, e dependendo do que nós fazemos lá fora, pode ter sequelas. Pastor, mas eu não estou entendendo. Vou pegar um exemplo de um dos moradores de rua, de nome Alexandro, o nome dele era Alexandro. Vou mostrar um final feliz, tá? Mas que poderia ter ficado sequelas. Alessandro morava em Sergipe, veio aqui para Praia Grande e veio atrás de uma promessa de trabalho. Não deu certo, com vergonha e com dificuldades de voltar, ficou aqui na rua e ficou 7 anos na rua. O Alexandre, nós encontramos ele aqui no cruzamento da Dicas Modas, e todo sujo, cabelo desse tamanho, né? Né, amor? Minha esposa lembra. Todo sujo, afundado nas drogas. E eu cheguei para ele e falei: Alexandre, você está aí porque você quer. Não, pastor, as drogas, não consigo. Falei: Alexandre, o que você determinar na sua mente, o teu corpo vai responder. Como assim, pastor? Alexandre, você acha que é abstinência porque a tua mente diz isso? Porque as pessoas falam, o teu corpo responde a isso que você acredita. Vou te dar um exemplo, Alexandre. Já ouviu falar de gravidez psicológica? Sim, pastor. Cresce a barriga da mulher? Cresce. Dá leite nos seios? Dá. Interrompe o ciclo menstrual? Interrompe. Sente mexer? Sente. Alexandre, está grávida? Não, pastor. O que a tua mente reproduz, a tua mente fizer, teu corpo reproduz. A medicina tinha uma prática de que quando alguém estava com uma doença grave, o que eles faziam? Tentava ali não falar. Porque tinha pessoas que a partir do momento que sabia que estava doente, definhava em semanas. Às vezes ficava anos com a doença, e o médico ali protelando, aí de repente sabia dias. A doença evoluía. Então a mente tem um poder incrível, irmãos. Né? Até para ver bicho, né? O pessoal às vezes vai, a gente não tem essa prática, né? O pessoal vai no monte lá e vê o vagalume e fala que foi o anjo, né? Um monte de coisa assim. Mas o que aconteceu? Eu virei as costas quando dei uns 5 passos. Ele: pastor, eu quero sair. Falei: glória a Deus, Alexandre. Você está vendo aí? Independente da sua força para sair da droga ou não, você quer sair. Diferente. Não estou perguntando se você tem força. Você falou que não tem, mas você está falando que isso é importante. O que aconteceu? Levamos ele para o salão. Minha esposa lavou o cabelo de quantas vezes, amor? 5 lavagens de cabelo. Saiu um caldo assim, ó, no lavatório. 5 vezes teve que lavar a cabeça dele. E acho que não ficou bom, né? 5 vezes. Não sei a última vez que esse homem tinha tomado banho na vida. Compramos roupas para ele. E imediatamente internamos ele numa clínica lá em Mongaguá. Uma clínica evangélica. O Alexandre ficou lá 6 meses. Ótimo. Ele poderia ter saído antes. Estava lá lendo a palavra, trabalhando lá na chácara, lá que tem atividades. Mas ele mesmo falou: não, pastor, preciso ficar mais. E ele foi ficando. Mas um dia ele falou: ó, pastor, quero sair. O que nós fizemos? Porque esse era o diferencial do trabalho
que é importante. A Cal tem um trabalho bacana e, na medida do possível, assiste nesse sentido também. Mas o que nós fazíamos? Nós tirávamos ele, ou os que estavam lá também, e nós arrumávamos um lugar, alugávamos uma casa ali, e imediatamente já encaminhávamos para o mercado de trabalho. Ou seja, está fechado todo o ciclo de desculpa, de que eu saí, fiquei batendo cabeça. Está fechado todo o ciclo. Mesmo assim, por isso que eu falo, é terrível o negócio das drogas. Mesmo assim, um ou outro voltava a usar drogas. É uma tragédia, queridos, a droga. Pois bem, o Alexandre foi muito bem na sua evolução. O Alexandre evoluiu bastante, trabalhando, feliz. Quando deu 2 anos mais ou menos, foi isso, né? 2 anos. Alexandre chega para mim e fala: pastor, quero voltar para minha família. E agora, queridos? 7 anos sem dar notícia. Abandonou a esposa, filhos pequenos. Será que a esposa já não encontrou outra pessoa? Está vivendo feliz? Será que os filhos já chamam outra pessoa de pai? 7 anos mais 2 que ele está aqui. E aí? Mas o Alexandre aceitou Jesus. Mas Deus perdoou. Perdoou. Deus não lembra do seu passado. Não lembra. Com toda a onisciência de Deus, a palavra a gente vai ler. Deus joga no mar do esquecimento. Mas Deus pode restaurar a família? Pode. Mas e esse caso? Isso que eu chamo de sequelas, queridos. Não é porque Deus não é poderoso para fazer. É que tem coisas que vão ficar consequências. E é isso que a palavra quer nos orientar nessa manhã. Para que eu e você, lembrando, pastor, não estou vivendo nada disso. Glória a Deus, meu querido. Fica firme, ajude os mais fracos. E vê aqui a receitinha aqui para não entrar. Porque como eu falei, todos nós estamos sujeitos, inclusive eu. É só baixar a guarda, é só começar a murmurar, vai fazer bobagem. Não tem super crente. E aí chegamos nessa situação. E aí eu tinha que falar para o Alexandre que a verdade. Porque eu não podia mentir, irmãos. Eu poderia falar assim: olha, Alexandre, Deus vai restaurar a sua família. Eu não sei nem quem é a esposa dele. Aí chega lá, ele vê a família dele, a ex-família linda, maravilhosa, com outras pessoas. Vai se decepcionar comigo, vai se decepcionar com Deus, vai voltar para as drogas. Por outro lado, eu tinha que falar a verdade para ele. Sentei com ele e falei: Alexandre, eu sei que um dia chegar este momento, eu vou falar, você tem que estar preparado para algumas coisas. O que é, pastor? Você sabe que você abandonou a sua família, você não deu notícias, e a sua esposa pode estar com outra pessoa, sabe disso? Baixou a cabeça: eu sei, pastor. Você sabe que não é culpa dela, você sabe que não é culpa nossa, você sabe que a culpa é sua. Sei. Alexandre, Deus não leva em consideração o tempo da sua ignorância. Os seus pecados são perdoados, mas muitas coisas que nós fazemos ficam sequelas, ficam consequências. Você entende isso? Entendo, pastor. Tá bom, vamos para outra. Suas filhas, você abandonou elas pequenas. Você tem que ter maturidade e entender que de repente você é um estranho e a pessoa pode estar no teu lugar lá e a pessoa, seu pai delas, você entende isso? Baixou a cabeça com muita tristeza e falou assim: entendo, pastor. Então você está preparado para você voltar. Queridos, pegou o ônibus, 3 dias de viagem. No 4º dia ele liga. Meu coração disparou. Chorando. O que foi, Alexandre? Pastor, voltei para minha casa e minha esposa estava me esperando. Pastor,
Fui no primeiro dia de aula de dança das minhas filhas. Foi o dia mais feliz da minha vida, aleluia. Glória a Deus, querido. Que final maravilhoso. Vocês podem aplaudir o Senhor por causa disso. Pois bem, exceção e poder de Deus. Como Deus é onisciente, nós não somos. Quem sou eu para determinar algo irreversível na vida das pessoas? Mas nós temos que ter maturidade que as coisas acontecem. Então, precisamos do quê? Da cura. Não é isso? Falamos das sequelas, porque quem acaba adquirindo uma sequela por conta desta enfermidade, terá que viver das misericórdias do Pai. O moço voltou para casa, aquele banquete, voltou ao lugar de filho. Olha, Deus restituiu a autoridade dele. É isso que Deus faz. Porém, ele não tinha mais herança. Talvez ele ia viver da misericórdia do pai. Ó, filho, vou te dar uma casinha ali. Porque ele já não tinha mais. E é o que acontece muitas vezes, queridos. Nós temos toda uma herança com o Senhor. O Senhor tem propósitos nas nossas vidas, tanto para a sua vida, como também para a casa de Deus. Deus não vai deixar de fazer algo por conta da nossa teimosia ou da nossa desobediência, se é para Ele. Quer um exemplo? Sansão. Sansão foi separado, né? Considerado nazireu. Promessa de Deus para o povo de Israel: eu vou enviar um libertador. Sansão foi levantado para ser libertador. O que aconteceu? O que Sansão fez com a herança dele? Desperdiçou no mundo, casou com quem não era para casar, desobedeceu a Deus e foi tragado pelo mundo. Ah, mas Sansão se arrependeu. Sim, por isso que Deus restituiu a autoridade de Sansão. O que aconteceu? Quando ele estava lá, sendo humilhado, né, girando o moinho, o povo inimigo todo naquele local, com os olhos cegos, ele pediu perdão a Deus, e no mesmo momento, a Bíblia fala, ele foi perdoado e suas forças voltaram. Só que o que aconteceu? Ele foi, derrubou as colunas e matou todo o povo inimigo. Pergunta a você: cumpriu a promessa de Deus para o povo de Israel ou não? Cumpriu? A segunda pergunta: precisava ser assim? Sansão precisava ter morrido? Sequela. Quer outro? Davi. Davi, em vez de estar fazendo a obra de Deus, estava lá fazendo o evangelho segundo ele mesmo. Estava lá olhando a mulher de quem não devia. Por conta disso, diz que ele jejuou, orou, deu cambalhota. Deus o perdoou. Perdoou. Mas o filho que ele tanto esperava não veio ao mundo, e a espada não saiu da casa de Davi. Pastor, isso é maldição hereditária? Não, são consequências dos erros. Eu não preciso ser pecador para, de uma forma sobrenatural, o pecado entrar nos meus filhos. Não, eles vão olhar o exemplo de um pai pecador que vive no pecado, né? Ser pecador é uma coisa, viver no pecado é outra. Que vive no pecado, ele vai aprender coisas erradas. Não é maldição hereditária, não tem nada de espiritual nisso. São os exemplos, simples. O que aconteceu? Moisés, outro. Tinha promessa de Deus para entrar na terra prometida. Aí num certo momento lá, estava já estressado com aquele povo, toda hora. Toda hora, né? Aí tem uma, não é fácil não, a irmã falou, é verdade. Toda hora. E aí ele ficou com raiva, deixou subir para o coração, foi lá e espancou a rocha. O que aconteceu, queridos? Não entrou na terra prometida. Por misericórdia, deixa eu ver pelo menos, ó, você vai ver e vai morrer. Precisava ser assim, queridos? Não precisava. Os irmãos estão compreendendo? Espero que os irmãos recebam com muito amor essa palavra, queridos, assim como eu também estou recebendo. Né? Todos nós somos ministrados aqui. Tá? Então a cura. Não tem nada de bom aí, pastor? Onde está a cura?
arrepender-se, libertar-se do passado e amar a Deus independente das circunstâncias. Como que eu sei que ainda Deus pode mudar a minha história? Porque você está tendo a oportunidade de ouvir esta ministração no dia de hoje. Todas as ministrações, queridos, que saem daqui, todas, são complementares para a nossa vida com Deus. Todas, absolutamente. Nós que temos que começar a sintonizar isso no nosso coração. Toda a palavra. Por quê? E para quê? Para que hoje eu seja melhor que ontem e amanhã seja melhor que hoje. Não somos perfeitos, mas nós somos seres que vamos nos aperfeiçoando a cada dia em Cristo Jesus. Essa é a ideia. A cura está também voltar a ter intimidade com Deus, né? Só para ler o versículo do arrependimento, né? E que Deus joga os nossos pecados no esquecimento. Está lá em Hebreus 10, 17, né? Que diz assim, ó: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Queridos, é o próprio Deus falando isso, aleluia. O Deus onisciente, que sabe o que passa no meu e no seu coração, é o mesmo Deus que está falando: olha, não me lembro mais. Acaba com esses fantasmas que não dá certo, que você não pode voltar a ser uma bênção na casa do Senhor, que você não pode voltar a ser luz para este mundo mal. A partir do momento que você entende isso, que você se arrepende, você esquece dos seus passados, porque Deus esquece, vida nova se faz, aleluia. A cura está em voltar a ter intimidade com Deus. E onde a gente vê isso? Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Queridos, por que sede? Por que sede? Porque o corpo humano não sobrevive sem água. Você pode até ficar muitos dias sem comer, mas sem água é totalmente perigoso. Sede, você já tomou água quando você está com muita sede? Que sensação maravilhosa. Não vou falar assim que é tomar cerveja quando está com muita sede, irmãos. Não é isso não. Água, que sensação maravilhosa. E você pode tomar qualquer bebida. Não conheço ninguém que mate a sede sem tomar água. Deve ter. O organismo é uma coisa fantástica. Mas, na maioria das vezes, você só mata a sede com água. Você às vezes está com sede e quer tomar uma coca. Você vai tomar, mas depois você vai ter que tomar água em algum momento. Jesus, Ele é a única coisa que sacia a nossa alma, meu irmão. As pessoas que estão perdidas nesse mundo, na verdade, elas estão procurando saciar a sua alma em outras coisas que não saciam. É por isso que muitos procuram a droga. Eles ficam saciados momentaneamente, depois acabou o efeito. O problema está lá. Outros na bebida, outros na prostituição. Só Jesus sacia a alma do ser humano. Amém? E a última dica aí para a cura. E aí peço que os irmãos fiquem de pé. Em nome de Jesus. Ó, vou acabar no horário, irmãos. Amém? Alguém falou assim, para nossa alegria? Não. Diz assim, ó: viver a palavra de Deus, aleluia. Isso aqui é palavra viva, meu irmão. Isso aqui não é apenas palavras jogadas ao vento, é a própria boca de Deus falando. Então quando a palavra de Deus diz assim lá em Jó 42, 2, que diz: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você é plano de Deus, aleluia. Glória, Senhor. Aplaudam o Senhor em nome de Jesus. Aleluia.
Deus maravilhoso, queridos, maravilhoso. Nesse momento vamos estar orando, os salmistas vão estar louvando aqui, e vamos fazer uma reflexão. Será que de repente eu tenho passado por algum desses problemas? Queridos, tem jeito, tem solução, o Senhor se faz presente, tá? Ah, mas o que eu fiz foi muito grave. Para Deus não interessa o tamanho da gravidade do seu problema, o tamanho da gravidade do seu erro. O nosso Deus é muito maior. Ou pessoas estão sem esperança, a nossa esperança é o Senhor. Vamos clamar ao Senhor, feche os olhos. Seu Deus e Pai, Senhor, nós estamos sendo ministrados a cada dia, Senhor, nos louvores, desde a abertura, um convite a fazermos uma reflexão das nossas vidas, para que nós possamos entregar a Ti a mais perfeita adoração, aleluia. Senhor, nós apresentamos aqui cada vida presente, Senhor, as pessoas que estão na live, e também, Senhor, nas nossas orações, pessoas que precisam ser alcançadas, pessoas que estão com esta enfermidade na alma, vivendo o Evangelho, achando que estão fazendo a coisa certa, mas estão no engano. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, abra os olhos dessas pessoas, Senhor, tira toda a cegueira espiritual, Pai, nas nossas vidas, Senhor, como falhos que somos, Senhor, sonda os nossos corações, vê, Senhor, se há algo que não tem te agradado, que muitas vezes nós não percebemos, Senhor. Pai, que a Tua misericórdia seja derramada nos nossos corações. Senhor, as pessoas que estão lá fora, perdidas, querendo saciar a sua alma nas coisas deste mundo, Senhor, que elas entendam que só Tu é a verdade, só Tu é o caminho, e só Tu, Senhor, pode levar-nos à salvação. Seu Deus maravilhoso, fica conosco a cada dia, direciona os nossos passos, não deixe, Senhor, que este mundo mal nos traga, Senhor, cobre-nos, Senhor, com as Tuas asas, e nos leva, Senhor, ao Santo do Santo. Senhor, nós Te louvamos nessa manhã, aleluia. Aleluia. Espírito de Deus, liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Abre o seu coração. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Passeia no nosso meio, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa. Adore com o seu coração. Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
Receba essa bênção em nome do Senhor. Que tudo que estiver fora do lugar, o Senhor está consertando hoje, em nome de Jesus, aleluia. Aplauda o Senhor, podemos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar, já estaremos encerrando. Antes eu queria orar pelos aniversariantes do mês de junho. Quem fez aniversário no mês de junho? Se você puder vir aqui à frente, estaremos orando. Quantos temos aí? Bom, se não quiser não tem problema, nós vamos orar. Oi? Tá fazendo aniversário? Oi? Não, pode virar para lá. Mais alguém? Amém? Só tivemos um aniversário no mês de junho? E você não convidou ninguém, irmão? Ia ficar caro, né? Ah, amém. Bom, agora já pode rachar o aniversário, né? Tá bom, queridos, estendam suas mãos para cá e vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, mais uma vez aqui, Senhor, apresentando estas vidas, da qual o Senhor conhece muito bem, som dos corações e a mente. Pai, nós queremos te agradecer por mais esta primavera, Senhor, na tua presença. Que o Senhor possa abençoar e prosperar a vida deles grandiosamente, Senhor, livrando de todo mal, livrando o Senhor das enfermidades, Senhor, acampando os seus anjos ao redor da família deles, Pai, para que nenhum mal chegue à tenda dos seus servos, Pai. Com a certeza que o Senhor já está trabalhando, com a certeza que o Senhor dará muitos e muitos mais aniversários, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, aleluia. Podemos assentar aqui. Bom, algum aviso? Não tem, né? Visitante? Bom, você aí na live, que estiver nos visitando pela primeira vez, coloca aí, estou visitando. Aqui temos algum visitante nessa manhã? Se tiver, levanta a mão. Qual o seu nome? Vamos lá. Qual o seu nome, querido? Alexandre. Alexandre, seja muito bem-vindo, tá? Sinta-se à vontade. Se gostar, volte mais vezes. Se gostar muito, fique conosco. Mais alguém? Daniel está ali escondido. Daniel, seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? A mesma coisa para o Alexandre, tá? Qual o nome? Gerlane, seja bem-vindo, viu, Gerlane? A mesma coisa para o Alexandre, tá? Mais alguém? Acabou, né? Se coloque de pé, vamos estar encerrando. Você que está visitando pela primeira vez, né? Vai um irmão amado aí, te dá um presente aí da nossa igreja, tá? Façam assim. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e as doces consolações do Espírito estejam sobre todos e todos digam. Amém. Está encerrado em nome de Jesus, amém?